Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e agora nós vamos ver o que pode afetar o equilíbrio químico, tá? Quais são as condições do sistema que podem modificar o equilíbrio químico. Para início de conversa aqui, ó, a gente já vê que a pressão ela não muda o equilíbrio químico. Então, se eu mudar a pressão do sistema, o que vai acontecer? Pelo princípio de Le Chatelier, os componentes do sistema eles vão tentar se reajustar para que o K permaneça com o mesmo valor, tá? E se o K permanece com o mesmo valor, então as condições do sistema em equilíbrio não mudam, tá? Se o K não muda, então as condições de equilíbrio vão permanecer da mesma forma. O que pode acontecer se você mexer na pressão ou se você mexer na concentração, né? O equilíbrio ele vai ser afetado, ele está sendo perturbado, tá? Então, as concentrações dos componentes de uma reação, elas vão se alterar, né? Mas vão se alterar para que a igualdade do K permaneça a mesma, tá? Já a temperatura ela vai mudar a condição de equilíbrio. A temperatura ela vai mudar o valor desse K aqui, tá? E aí a gente vai ver agora como que essa temperatura pode mudar, né, quantitativamente o valor desse K. Então a gente tinha aquela equação lá da aula anterior, né? O que mudou aqui? Agora eu estou derivando essa equação em relação à temperatura, ó. Derivando em relação à temperatura. Na aula anterior a equação era Ln de K é igual a menos variação da energia de Gibbs de reação sobre RT. Agora vamos derivar ela em relação à temperatura. Olha só. Esse R, ele é uma constante, né? Ele sai para fora da reação. E existe uma relação para a derivada disso daqui, ó, dessa variação da energia de Gibbs de reação, que é a relação de Gibbs-Helmholtz, né? Essa relação fala que essa derivada ela é igual a menos a variação de reação, de entalpia de reação padrão sobre T ao quadrado. Beleza? Então, substituindo aqui, ó, nesta relação, então essa derivadinha do Ln de K em relação a T fica menos a variação da entalpia de reação sobre RT ao quadrado. Essa expressão aqui é conhecida como equação de Van't Hoff, tá? Equação de Van't Hoff. E ela mostra como, né, o Ln de K varia com a temperatura, ou seja, como o K muda em relação à temperatura, tá? E aí o que acontece? Vamos avaliar os efeitos aqui da temperatura, o que acontece se eu aumentar a temperatura, se eu diminuir, se a reação for endo ou se ela for iso. Olha só, vamos supor uma situação endo, tá? Endotérmica significa que isso aqui é maior do que zero, é positivo. Se ele é positivo, então esse sinal aqui ele não vai mudar não, né? Se esse cara aqui, ó, se esse cara aqui fosse negativo, né, o negativo dele ia multiplicar com este sinal, e aí menos vezes menos daria mais. Mas não é o que acontece. Então, se eu aumentar a temperatura, ó, perceba que a temperatura nessa equação aqui, ó, ela está no denominador, né? Se eu aumentar a temperatura, então significa que esse valor todo aqui, ó, vai diminuir, né? Esse valor todo aqui ele vai cair. E o que acontece no Ln de K, então? Qual vai ser o valor do Ln de K? O Ln de K, se esse valor aqui está diminuindo, ele vai estar entre 0 e 1, né? Se o K for pequeno, né, ele vai estar entre 0 e 1. E aí, se a temperatura aumenta, essa soma de variáveis aqui vai diminuir. E quando eu diminuo esse valor, olha só o que acontece. Ó, ao diminuir o Ln de K, o Ln de um valor, por exemplo, igual a 0,4, é menos 0,9. Se eu diminuir esse valor aqui, 0,4, ele é maior do que 0,1. Então, se eu diminuir daqui para cá, ó, o valor em módulo vai acabar, na verdade, aumentando. Correto? Então, ó, o K ele acaba aumentando, ele acaba crescendo. Se isso daqui diminuir, ó, com esse negativo aqui. Se isso aqui diminuir com esse negativo, o K ele acaba crescendo. E o K crescendo significa que forma produto, que há a formação de produto. Vamos ver o outro caso, então, ó, se a reação, em vez de endo, se a reação ela for exotérmica, né? Se ela for exotérmica, significa que o ΔRH ele é menor do que zero, tá? Então, esse Ln vai ser o Ln de um número, na verdade, maior do que 1.
Por quê? Se eu aumento a temperatura aqui, ó, agora esse sinal aqui é positivo, né? Então, ao aumentar a temperatura, isso aqui vai diminuir de qualquer maneira, mas o valor aqui vai dar positivo. Para dar positivo, o Ln tem que ser maior do que 1, tá? Na situação anterior aqui, ó, para dar esse negativo aqui, ó, esse negativo, o Ln ele tem que estar, por obrigação, entre 0 e 1, tá? Então, ele não pode ser 0, mas não pode ser 1 também. Ele tem que estar nessa faixa, entre 0 e 1, para dar esse negativo aqui, ó, o resultado do Ln. Então, aí a gente interpreta que o K vai aumentar, e o K aumentando, ele acaba formando produto. Se está positivo aqui, então, esse Ln tem que ser um Ln de um número maior do que 1. E vamos analisar aqui, se o Ln for um número maior do que 1. Se o K, por exemplo, tiver um valor de 2, o resultado desse Ln dá 0,69. Se o K tiver um valor de 4, né, 4 é maior do que 2. Então, o resultado desse Ln dá 1,38. Então, quanto maior for esse resultado aqui, ó, por exemplo, se ele for 4, se ele for 1,38, significa que o K cresce. Só que quando a gente aumenta a temperatura, esse valor aqui desse somatório vai diminuir. Então, ao aumentar a temperatura, isso diminui. Isso diminuindo, significa que o K também diminui. E o K, ele é uma relação entre a atividade dos produtos dividido pela atividade dos reagentes. Então, se o K está diminuindo, significa o quê? Que está formando muito reagente, que você tem uma grande quantidade de reagente, ó, porque o reagente, a atividade do reagente está no denominador. Se o denominador aumenta, o K ele diminui. Então, isso aqui justifica o seguinte: se você aumentar a temperatura em um processo endo, você vai favorecer a formação de produto. Se você aumentar a temperatura numa reação exo, você vai favorecer a reação no sentido dos reagentes, tá bom? Então, escrevendo isso aqui, ó, por exemplo, vamos supor aqui que você tem A formando B. Se esse aqui for o sentido, por exemplo, endo, então, ao aumentar a temperatura, você desloca o equilíbrio, né, nesse sentido aqui, ó. O K ele vai ter um novo valor que vai formar mais do reagente B. Beleza? Agora, se ele for exo, se esse sentido aqui for exo, quando você aumentar a temperatura aqui, ó, você vai diminuir a quantidade de B. A quantidade de B vai diminuir, porque você vai deslocar o processo no sentido de formação de A. É isso que essa interpretação aqui, através das equações, nos leva a crer, tá? E como é que eu calculo esse K, então, em temperaturas diferentes, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou subtrair o K de uma temperatura mais alta por um K de uma temperatura mais baixa. Então, vai ficar, ó, essa diferença dos LNs aqui, ó. K2 é da temperatura geralmente que eu quero descobrir. E K1 é de uma temperatura que eu já sei, que eu já conheço, né? Então, essa diferença dos Ks vai dar menos 1 sobre R. E aí eu posso fazer, então, a integração de T1 até T2, né? Se eu quero saber essa variação aí, eu posso fazer essa integração, tá? Então, vai ficar o delta entalpia aqui sobre o T ao quadrado dt, né? Resolvendo essa integral, vai ficar esse ao quadrado, ele some, né? E aí a gente chega nesta equaçãozinha aqui embaixo, ó. Menos delta R de H bolinha sobre a constante dos gases ideais, vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. E as diferenças dos LNs, né? Esse LN de K1 aqui, ó, ele estava aqui negativo, como ele passou para o lado de cá da igualdade, ele passou a ficar positivo, tá? Então, trabalhando essa equação, a gente chega que K2 é igual a K1 vezes exponencial de menos a variação da entalpia padrão sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Que é essa equação aqui. Se eu passar o número de Euler aqui, ó, exponencial, em tudo isso, eu consigo chegar nessa equação. E aqui nós temos, né, um exercíciozinho para dar uma treinada. Então, está pedindo para estimar o valor de K desta reação aqui, ó, a 100 graus Celsius. E aí tem alguns dados, ó. O K1, a 298, calculado, ele é 6,1 vezes 10 à quinta. As entalpias de formação do NO2 e do N2O4 tem esses valores aqui, tá? Então, se eu quiser calcular a entalpia de reação, ó,
essa aqui é de reação, né, que é a que está na fórmula, vai ser o quê? Vai ser produto menos reagente. Esse cara aqui é produto e esse aqui é reagente. Eu tenho que me lembrar de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, tá? Então, como que eu vou fazer? Vai ficar 2 vezes a entalpia do NO2, que é o produto, menos 1 vez a entalpia do N2O4, que é o reagente, né? Como aqui está em quilojoules, gente, aí eu tenho que multiplicar por 10 a terceira, tá? Para ficar só joule por mol. Então a entalpia de reação fica 57,2 vezes 10 a terceira, tá? Jogando esse valor na equação, ó, eu tenho o K1, né? Isso daqui dividido pelo R, o R ele tem um valor de 8,31445, constante dos gases ideais, né? Dividindo este valor aqui pelo R, vai dar 6.879,54. Aí eu multiplico por 1 dividido por esse 373 aqui é o T2, né? 100 graus Celsius é a mesma coisa que 373 Kelvin. Tem que usar sempre em Kelvin, tá, gente? Menos 1 sobre 298, né? Então, essa parte da equação aqui resulta em menos 6,75 vezes 10 a menos 4. Então, resolvendo esse cálculo aqui, gente, ó, o K2, ele tem um valor de 6,3 vezes 10 a sétima. Ou seja, o que aconteceu? Eu estava numa temperatura de 298 Kelvin antes. Ó. Esse K1 aqui, ó, cadê o K1? Deixa eu achar ele. Esse K1 aqui, ó, ele é de 298 Kelvin. E ele vale 6,1 vezes 10 a quinta. Aí, se eu aumentar a temperatura para 100 graus Celsius, né, para 373 graus Kelvin, ó, de 298 eu pulei para 373. Então, a temperatura ela aumentou. Beleza? Se a temperatura aumentar, vamos dar uma olhada se o processo é endo ou se ele é exotérmico. Ó. O ΔH de reação ele é positivo, né? Então, o processo é endo. Então, se a temperatura aumentar num processo endo, pela análise que a gente tinha feito antes, o K ele tem que tender a formar mais produto, né? E o K ele não é uma relação entre a atividade do produto e a atividade do reagente? Então, se a atividade do produto aumenta, quando eu aumento a temperatura numa situação endo, então o K, obrigatoriamente, também tem que ser maior. E vocês vão concordar comigo que 6,3 vezes 10 a sétima é maior do que 6,1 vezes 10 a quinta, né? Então, significa que você vai gerar mais produto se você aumentar a temperatura. Isso serve, por exemplo, para você estudar qual que é a melhor condição de uma reação em um processo químico, né? Exemplo de aplicação. Você trabalha numa indústria. A indústria ela produz algum insumo, algum componente, né? Qual que é a maneira que você vai conseguir produzir mais desse componente? Você estuda isso fazendo esse estudo aqui termodinâmico de temperatura. Qual que é a melhor temperatura para o meu processo? Você vai colocar várias temperaturas lá e vai ver a que apresenta o K mais elevado, porque um K mais elevado significa que você está formando mais produtos, tá? Então isso aqui é importantíssimo, é extremamente útil. Valeu, galera!